Você está ouvindo NinjaCast, feito para você que quer se tornar um mestre na área da tecnologia. NinjaCast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NinjaCast, o seu podcast favorito sobre tecnologia. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado para discutir um tópico bem relevante para a nossa época, que é o home office. Então, estou aqui com Daniel Guna, E eu? Kelly Hanna, Olá. Leonardo Palles. Fala, galera. E o Marcelo. Fala aí, gente. Além disso, eu sou o Felipe Coelho. Cada um de nós aqui tem uma experiência um pouquinho diferente na área de tecnologia, alguns trabalhando na parte mais de desenvolvimento, ciência de dados. A gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência com home office, tanto antes aí dessa época de quarentena, quanto depois. Daí eu queria começar perguntando para vocês como que a sua empresa lida com o home office. Assim, vocês têm home office 100% ou alguns dias na semana? A minha empresa, na verdade, ela não tem essa política de home office de alguns dias definidos ou 100% definido. Cada projeto lida com isso da maneira que lhe convém. Então, no meu caso, no projeto em que eu estou trabalhando atualmente e nos anteriores, sempre teve uma política bastante flexível em relação a isso, né? Então, eu sempre fui acostumado assim, a fazer home office, talvez aí 2 vezes na semana. Sempre foi muito tranquilo, assim. O time como um todo sempre lidou muito bem com isso e também sempre foram muito adeptos a isso, né? Cara, no meu caso é bem semelhante do Marcelo. A gente tem uma política bem liberal lá. É claro que tudo tem que ser combinado com o time. Cada time é meio que independente para tomar certas atitudes em relação a isso. Mas antes da quarentena era possível sim. Eu acho que a nossa área ela nos permite essa flexibilidade. E como eu falei, a gente tem que mostrar comprometimento, tem que mostrar que as nossas entregas serão tão boas quanto se a gente tivesse presencial. Bom, eu trabalho numa operadora de saúde suplementar, então o home office acaba não se aplicando a todos os setores. Mas no setor de TI a gente já tinha isso institucionalizado. E aí, no caso, algumas pessoas faziam 2 vezes por semana, 1 vez por semana, mas assim, era predefinido os dias, mas a gente conseguia conciliar bem. No meu caso, pré-quarentena, vamos dizer assim, eu trabalhava presencialmente e no caso o home office realmente eu podia fazer home office, mas era mediante aviso prévio, né? E com uma justificativa, vamos dizer assim, considerável, motivo de doença, algum problema mesmo. Mesmo eu não trabalhando, né? Não tendo tanta flexibilidade igual vocês têm, a empresa onde eu trabalho conta com pessoas trabalhando remotamente no time e grande parte dessas pessoas que trabalham remotamente realizam home office. Então, mesmo que por uma série de questões o home office, no meu caso, ser só, vamos dizer assim, situação de emergência pré-quarentena, a empresa onde eu trabalho dá essa flexibilidade para alguns funcionários que trabalham remotamente. Entendeu? Então, no meu caso, eu acho que é parecido com vocês. Eu já trabalhei em 2 empresas que adotavam uma estratégia de home office e uma delas foi apenas 1 dia na semana e daí na outra a gente tinha que avisar sempre que quisesse tirar alguns dias. Só que agora, por conta da quarentena, tá todo mundo aí de home office. Acredito que todo mundo no NinjaCast aqui está trabalhando 100% de home office agora. Daí eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Como que essa mudança para o modelo de 100% de home office afetou cada uma de suas empresas, assim, no seu dia a dia? Eu não sei vocês, mas assim, no começo eu tive bastante dificuldade. Por mais que eu pudesse, antes da quarentena, poder trabalhar de casa e fazer as minhas coisas de casa, eu prefiro aquele contato humano, sabe? Porque fazer reunião home office parece que é mais complicado, sabe? Às vezes você quer tirar alguma dúvida rápida com alguém e pode ficar bem demorado, longe, assim. Então, com contato pessoal, você cutuca a pessoa do seu lado ali, já resolve na hora. Mas depois de uma semana e meia, eu comecei a acostumar. Eu acho, então, que é mais treino, sabe? Prática. No começo também tava bem difícil de separar a minha rotina pessoal com a minha rotina de trabalho, porque literalmente o seu trabalho tá em casa, né? Então, o meu descanso era sair da sala e ir pro quarto, por exemplo. Então, eu comecei a criar rotinas
que eu teria como se eu estivesse indo pro meu trabalho, sabe? Então, eu acordo, faço as minhas coisas, tomo meu café e falo, não, agora beleza, vou trabalhar, vou pra sala e sento ali. Eu vou tentando criar essa rotina para não ter essa impressão de que eu tô sempre trabalhando, sabe? Eu sempre conectado. No meu caso, como eu tinha dito, eu já era acostumado assim a fazer o home office, né? Na empresa em que eu trabalho, no meu time especificamente, eu já atuo com várias pessoas que estão remotas, assim, no sentido de que o time está dividido em várias bases, né? Tanto dentro do país como fora do país. Então já era um time que estava separado, assim, né? Fisicamente, podemos dizer assim. Então a gente já trabalhava remotamente, eu tinha costume de fazer reuniões assim, então foi bem tranquilo nesse sentido, né? Mas eu também sinto falta, né, do escritório, das pessoas, né, de ter as relações interpessoais ali dentro do escritório físico, mas o que eu acho interessante é que como a gente já estava acostumado e o que aconteceu na verdade é que as pessoas foram para casa, né, a gente não tem mais aquela relação pessoal um com o outro, aquelas pessoas que já frequentam o mesmo escritório que eu no caso, mas o rendimento do time continuou alto, talvez me arrisco a dizer que até aumentou, e isso foi muito legal. Agora, o que é interessante dessa questão do home office, de como a empresa lidou com isso, é que, por exemplo, a empresa que eu trabalho, eles disponibilizaram, por exemplo, para quem não tinha cadeiras boas em casa, monitor, eles disponibilizaram, podia levar a cadeira para casa, equipamento de escritório e tudo para você ter um ambiente de trabalho que seja produtivo, né, para você e menos cansativo. E é muito importante isso que o Léo falou de criar rotina, né, para que você seja mais produtivo, para que você canse menos, porque querendo ou não, você estando em casa o dia inteiro, sua casa, você acaba não tendo jornada de trabalho bem definida se você não cuidar. Então, o seu dia inteiro vira trabalho, você se perde, inclusive nos dias da semana, não sabe mais o que é domingo, não sabe mais o que é segunda-feira, quarta-feira, e vira uma bagunça. Na minha empresa teve um processo de adaptação, na verdade, porque apesar de eu já fazer o home office 2 dias, nem todo mundo do time fazia. Então tiveram que providenciar alguns notebooks para o pessoal poder levar para casa, disponibilizar VPN, essas questões técnicas. E aí nesse processo de adaptação foi até bem engraçado, porque no início eu acho que tinha um excesso de reuniões, assim, porque isso que o Léo falou de, eu quero falar alguma coisa rápida com as pessoas, e aí tudo era motivo para reunião, sabe? A gente tinha a funcionalidade do chat, que seria como se eu fosse na mesa de um colega, mas nem todo mundo ainda conseguia entender o quão bem isso podia funcionar. Então eu confesso que para mim que já fazia o HO há mais tempo, quando começou esse excesso de reuniões, eu comecei a ficar um pouco chateada. Outra coisa que mudou para mim, porque apesar de eu ter os dias do home office, eu normalmente fazia eles no laboratório lá da universidade que eu faço mestrado. Então eu ficava lá no laboratório, tinha contato com o pessoal, estava na aula e trabalhava dali mesmo, e isso mudou. Então meu home office realmente passou a ser em casa e eu tive que me adaptar com isso. No início eu tive um pouco de dificuldade, porque no caso eu não estava no laboratório, eu estaria em casa realmente, e eu tentei enquadrar as minhas atividades dentro do horário de trabalho, que seria o que eu faria se eu estivesse no escritório. Só que estando em casa, a gente acaba tendo um acréscimo de tarefas, dependendo. Então, assim, se eu for fazer almoço, aí depois eu vou ter que lavar as vasilhas, então tem um trabalho que às vezes a gente esquece de contar e que talvez não se encaixe bem no tempo. E aí eu comecei a ver que logo no início eu não estava conseguindo fazer as tarefas tão bem quanto eu fazia antes, o que era muito estranho, porque eu já fazia home office. Então, assim, o que mudou, sabe? Aí, o que eu comecei a fazer foi começar a colocar as tarefas mesmo pro dia, e aí eu vi que eu consegui me organizar melhor, que aí eu comecei a fazer o meu dia de trabalho mais em relação às tarefas que eu tinha que entregar do que do horário realmente que eu tinha que dedicar àquele trabalho. É óbvio que eu dedicava a jornada inteira, mas o que a gente às vezes esquece é que quando a gente está no escritório, a gente
para poder tomar um café, para poder bater um papo com um colega, uma coisa rápida de corredor, que é um pouco importante, assim, sabe? E aí, quando você tá em casa, você fica só em frente ao computador, Então, isso também foi uma questão de adaptação no início, que eu tive que mudar, e eu achei muito estranho, porque quando eu tava no laboratório antes, eu não tinha esse problema. No meu caso, com relação à empresa onde eu trabalho, como eu disse, algumas pessoas já faziam um trabalho remoto e essas pessoas que faziam um trabalho remoto já estavam, vamos dizer assim, habituadas ao home office, né? Então, para elas, não deve ter sido um grande impacto. E como eu também, em alguns projetos, tinha oportunidade de interagir com essas pessoas, acabou que grande parte da interação, da forma como a comunicação é feita, por chat, por call, com essa parte do time que trabalha remotamente, se manteve. Quando, vamos dizer assim, eu fui para o home office para eu passar a ter que me adaptar, devo dizer que no início também foi bem complicado. Compartilho também desse sentimento que vocês falaram, né, sobre a quantidade de calls que a gente tem que fazer, aquela famosa frase, né, que tipo assim, aquela famosa call que podia ser um e-mail. Realmente, para algumas pessoas, elas ainda sentem muito essa necessidade dessa comunicação mais verbal, assim, de ver o outro, né? Eu respeito, né? Então eu tento, na maioria das vezes, vamos dizer assim, ser o mais comunicativo possível dentro do, tipo assim, né, do que eu posso e do que a pessoa, tipo, exige. Então, se a pessoa quer fazer uma call, eu vou lá e faço uma call. Mas se a gente puder tratar por chat, eu prefiro às vezes. Com relação à rotina, realmente foi bem complicado eu conciliar, porque tem muito disso que a Hannah falou. Porque quando você está em casa e você está trabalhando de home office, você tem outros afazeres para realizar. Porque, por exemplo, um exemplo que ela citou é a questão do almoço. Geralmente, quando eu trabalhava, né, presencialmente, no regime presencial, eu saía para almoçar e meia hora no máximo eu voltava e estava tudo resolvido. Mas com relação a eu estar trabalhando de home office, eu tenho que parar, dedicar um tempo para mim, fazer o almoço, e depois eu tenho que limpar, limpar a sujeira, né? E nesse tempo, uma coisa que eu reparei é que eu gasto um tempo maior de almoço, pelo menos umas 2 horas ali, porque além de ser uma coisa que eu não estava acostumado a fazer, né, nessa faixa de horário, eu também não sou uma das pessoas com mais skill nesse quesito. No meu caso, assim, eu gosto bastante de home office. Inclusive, uma das questões que eu acho que é importante da gente trazer é que hoje em dia os ambientes de trabalho eles estão transformados de um jeito que tenta encorajar bastante ter pessoas muito próximas, uma do lado da outra, uma na frente da outra, conversas e tudo mais. Isso funciona muito bem para muita gente. Só que isso é decorrente de um processo que foi feito principalmente por pessoas que são bastante extrovertidas, né? Então, pessoa extrovertida é essa pessoa que ela recebe bastante energia quando ela está interagindo com outras pessoas, e isso ajuda essa pessoa a se manter motivada. Agora, contrastando um pouco, eu acredito que pessoas que são mais introvertidas, muitas vezes apreciam ambientes de trabalho em que você tem menos ruído, menos pessoas te interrompendo o que você está fazendo. Então, eu acho bacana essa dualidade entre trabalhar na empresa com bastante gente versus trabalhar home office, muitas vezes você estando isolado, porque são 2 tipos bem diferentes de trabalho e pode ser que o seu perfil seja mais adepto a uma coisa ou mais adepto a outra. E eu acredito que daqui para frente, o que eu queria ver nas empresas seria essa flexibilização, que muitas empresas que não adotavam home office antes agora estão tendo que adotar, né? Antes talvez eles virassem e falassem, a gente não consegue fazer home office. E agora elas descobriram que, meio que por obrigação, que elas conseguem fazer home office, elas conseguem ter os 2 tipos de trabalho integrados numa rotina semanal. Então, esse é o próximo ponto, assim, que eu gostaria que a gente conversasse, que é como que vocês acham que essa questão de todas as empresas passarem aí por uma época de home office vai mudar daqui para frente? Vocês acham que vão ter mais empresas querendo adotar uma jornada integral em home office, ou vão ter mais empresas querendo pelo menos ter 2 dias reservado para o home office dos funcionários? Eu acho que é o que a própria frase que você disse no início. Esse período mostrou quanto muitas empresas eram capazes, né, de fazer o home office, de sobreviver ao home office, né, com êxito, sendo que elas antes pensavam que não era possível, né? Então eu acho assim, é um período que veio justamente para mostrar,
né, para nós mesmos, assim, que em muitos casos, né, somos capazes de fazer isso e mostrar o grande valor, né, que isso às vezes traz para muitas pessoas. Claro, tem pessoas que não se habituam, preferem de fato, né, o escritório físico. Só que eu me arrisco a dizer, talvez é um assunto que você também tocou, que grande parte, né, principalmente do mercado de tecnologia, são pessoas mais introvertidas, né? A gente fala, né, programador é mais bicho do mato, né? Você dá um fone de ouvido e um computador pro cara e tá resolvido, né? Não precisa de mais nada, não precisa conversar com ninguém, quanto menos interações com pessoas, melhor. Então, assim, nesse nosso nicho, né, de tecnologia, eu acho que, no geral, as pessoas acabam gostando, assim, né? Principalmente o público mais novo, né? Então, eu acho que é isso, que esse período teve grande valor, assim, nesse sentido de mostrar que as empresas eram capazes, sim, de fazer. Muitas empresas resistiam, né? Mas com um pouco de boa vontade e né, estrutura, claro, porque é inegável que tem muitas empresas que não tinham essa condição, de fato, de levar todo mundo para home office, liberar, como a própria Hannah disse, né, no início, tem casos, né, de VPN, de máquina, né, todo mundo que tem máquina portátil e coisas do tipo, né. Nesse período, como eu falei, evidencia que, né, tendo essa estrutura, né, nós somos totalmente capazes, né, de continuar fazendo entregas de valor e mantendo a empresa em funcionamento, né, seja onde lá nós estivermos, né. Eu concordo bastante. Eu acho que essas empresas estão ganhando confiança nesse modelo de trabalho. Algumas empresas não acreditavam que era possível ter 100% dos seus funcionários isolados em casa, que ia ter produtividade. Acredito que muitas estejam vendo agora que é possível, sim. E quando a gente pega alguns casos também de cidades superlotadas, né, que nem São Paulo, BH, que cada vez o trânsito está mais caótico, as empresas vão começar a pensar duas vezes, sabe, antes de mandar um funcionário para um escritório, porque o tempo que esse funcionário gasta, às vezes ele pega um ônibus e gasta 2h30. Quando eu trabalhava em BH também, eu gastava 4 horas de transporte ida e volta por dia. Então, sabe, de certa forma é um tempo perdido, sabe, para o funcionário. Ele poderia estar ali em casa produzindo muito mais, sem perder tempo e sem gastar dinheiro com transporte. Então, acho que as empresas vão abrir a cabeça nesse sentido e vai ficar bem mais fácil esse modelo de trabalho. Bem na linha do que vocês falaram, eu acho que essa foi uma maneira forçada, infelizmente, de trazer flexibilidade para os profissionais, porque, conforme o Felipe falou, algumas pessoas podem não gostar muito do modelo do home office, podem não se adaptar, mas que isso se torne uma coisa mais natural, sabe? Que as empresas percebam que o funcionário estando em casa ou não, a produtividade dele pode ser a mesma ou pode ser maior, e que o fato dele estar alocado no escritório não condiz nada com o tipo de entrega que ele pode fornecer ou não. E eu acho também que foi uma oportunidade para poder identificar outras maneiras de integrar as equipes, mesmo as pessoas estando longe, mesmo as pessoas não estando no mesmo espaço físico. Uma coisa que eu tento fazer, de uma recomendação que me deram até, às vezes eu envio mensagens para os meus colegas de trabalho, porque eu sinto falta mesmo de conversar sobre, não necessariamente sobre coisas de trabalho, para falar, e aí, como tá sendo? Como você tá se adaptando? Até para poder tentar trocar uma figurinha, assim, para a gente tentar se ajudar, sabe? Nesse momento que, querendo ou não, é novo para todo mundo. Então, eu acho que essas novas formas de integração de equipe vão ser muito válidas. Então, eu concordo muito com o que vocês disseram. Eu acho que, a partir desse momento, as empresas vão ver o home office como uma opção a mais de flexibilidade para dar para os funcionários delas. Falando do meu caso, a empresa onde eu trabalho, ela já estava um pouco, vamos dizer, acostumada com essa realidade do home office. Não se estendia a todos os membros do time, igual eu falei, só para os membros que trabalham remotamente. Uma coisa que eu vejo muito também é que no home office, as empresas ganham muito também em questões, vamos dizer assim, de custo, né? Escalar o tamanho do seu time, entendeu? Porque você não tem uma dependência mais atrelada ao espaço físico. Então, eu vejo isso posteriormente também, como uma estratégia das empresas para poder crescer.
realmente, entendeu? Falando do meu caso específico, eu gosto de ter a possibilidade de ter um escritório para mim poder frequentar, mas eu também não acharia ruim eu ter a possibilidade, a flexibilidade de eventualmente poder fazer home office um ou outro dia da semana, entendeu? Legal. Acho que você tocou num ponto bem importante, que é, assim, o que as empresas, elas ganham no momento que elas vão para o home office. Um dos aspectos é justamente isso. Fica muito mais fácil de você expandir a equipe porque você não está atrelado a um espaço físico que você tem que escalar linearmente aí, né, de acordo com o aumento da sua equipe. E um outro aspecto é que também abre bastante as possibilidades de contratação que você pode fazer. Se a gente pegar hoje no Brasil, a gente tem aí centros bem aquecidos, né, as metrópoles brasileiras com mercados de tecnologia muito em alta, com salários bem mais altos do que várias outras regiões ao redor do Brasil. Eu acredito que a vantagem é justamente essa. As empresas podem aproveitar dessa flexibilidade que o home office dá justamente para fazer contratações que podem sair num valor menor do que seria numa metrópole e ainda assim manter uma qualidade muito alta, porque existem excelentes faculdades ao redor do Brasil. Uma coisa que a gente podia ver também no mercado de tecnologia são as empresas de fora, né? As multinacionais apostando nessa questão do home office também, contratar remotamente. É uma coisa que já é muito natural lá fora. E realmente contratando pessoas não só, tipo assim, dentro dos limites dos países deles, mas, tipo assim, em vários lugares do mundo, entendeu? É até uma boa oportunidade para quem quer ter uma experiência trabalhando com um outro idioma além do idioma nativo. Se poder se interessar, essas oportunidades existem bastante no mercado. NinjaCast. Mas um contraste agora. Por mais que eu super apoie a questão do home office, eu não vejo por uma questão assim, conservadora, sei lá, uma empresa hoje que tem os seus profissionais, vamos dizer assim, a maioria presencial, ou até que ela tem um regime remoto, de certa forma, virando 100% para home office. Eu acho que é uma questão muito mais assim, por questão comercial, parece que é importante você ter, tipo assim, um escritório, para você ter aquela sala de poder trazer o cliente, mostrar onde a mágica acontece, entendeu? Tipo assim, e mostrar assim, olha como é que, tipo assim, o seu produto está sendo produzido. Isso, não sei de onde vem isso, mas de certa forma passa uma ideia de credibilidade, vamos dizer assim, entre aspas, que tá na cabeça de quem consome, tipo assim, do cara que compra tecnologia, entendeu? Por mais que não faça sentido nenhum. Tem muitos perfis profissionais também, né? Então, assim, empresas com 100% home office, você teria que filtrar muito bem os funcionários, que teriam que ser funcionários que aceitam esse regime, que tem esse perfil de realmente estar em casa e não precisar de ir para um escritório e tudo mais. E aí eu acho que, dependendo mesmo sendo de TI, dependendo da sub-área que você tiver, isso não é tão fácil, assim. Eu concordo. Eu acho que as empresas vão ter que entender o perfil dos seus funcionários e conseguir flexibilizar um pouquinho para cada um. Para algumas, dependendo da área de atuação, vai fazer sentido ter uma equipe mais em home office, ter uma que não está. Eu acho que também algumas alternativas que eu já vi alguns amigos que trabalham bastante com freela, então eles não têm nenhuma equipe nem nada, mas eles gostam de ter um ambiente, tem bastante gente trabalhando para trocar uma ideia. Daí eles acabavam pagando essas mensalidades em coworking, que daí eles vão lá e conseguem trocar uma ideia com o pessoal, tomar um café, acabam tendo contatos, fazendo networking ali também. Eu acho que também é uma opção, se sua empresa está pensando aí o que vai fazer depois da quarentena e está gostando de ter justamente os funcionários no modelo home office, uma das coisas que dá para fazer é comportar tanto as pessoas que querem trabalhar com home office e também pessoas que estão espalhadas aí ao redor do Brasil, mas que gostariam de ter um espaço físico, é tentar algum tipo de parceria com espaços de coworking, para ela ter o espaço físico cheio de gente, né? Nesse momento agora, a gente está vivendo um fenômeno, né? Que empresas de tecnologia, né, ligadas principalmente a produto e produtos que foram afetados por toda essa questão da pandemia, do coronavírus, né? Elas estão realizando, vamos dizer assim, demissões praticamente em massa. Eu vejo assim, no home office, eu vejo os próximos meses, né, como a alternativa que, vamos dizer assim, que as empresas de tecnologia que não dependem, vamos dizer assim, de um produto específico, mas dependem de criar tecnologia em si, vão, com o home office, abraçar grande parte dessa mão de obra, entendeu? Que tá meio, vamos dizer assim, órfã agora.
E galera, tem uma dúvida em relação ao dia a dia de trabalho de vocês. Eu, particularmente, eu moro sozinho, então eu não fui afetado, assim, eu não tenho parentes morando comigo, convivendo no mesmo espaço que eu. Mas vocês tiveram algum problema em relação a isso? Em mostrar pra eles que, mesmo estando em casa, vocês estão trabalhando e vocês têm a necessidade de ter o espaço de vocês? Como que é na casa de vocês aí? No meu caso, eu não tive exatamente esse problema de... eu moro com minha esposa, né? Eu não tive exatamente esse problema de ter que mostrar que eu tô trabalhando e não quero ser incomodado, assim. O maior problema que eu tive, principalmente durante essa pandemia, né, que a gente tá vivendo, foi justamente o conflito, né, de local de trabalho, porque minha esposa também precisou trabalhar de casa, então muitas das vezes eu costumo trabalhar no escritório aqui, às vezes ela precisou, e equipamento também e tal, às vezes nós dois ao mesmo tempo em alguma conferência, né, alguma reunião, então acabava gerando assim só esse tipo de conflito, mas no sentido de ter que mostrar que eu estou trabalhando, que eu não quero ser incomodado, assim, nesse sentido eu não tive esse problema. Eu também não tive problema, porque eu moro com a minha roommate e ela também é da área de TI. Então, assim, é bem tranquilo. Às vezes a gente tá em reunião aí, esquece de puxar a porta do quarto, mas aí é rapidinho, fecha a porta e aí a gente consegue trabalhar bem, dividindo o espaço. A gente não teve problemas sobre isso, não. O único problema é, tipo assim, eu moro sozinho também, eu não tive problemas com relação a isso. Se eu fosse destacar mesmo incômodos com relação ao home office, como eu tô no ambiente de casa, eu vou ter que lidar com coisas que eu não consigo necessariamente controlar. Como, por exemplo, sei lá, se um dia minha vizinha tá um pouco triste, ela quer escutar um sertanejo um pouco mais alto, entendeu? Aí eu não tenho muito o que fazer. Quando eu estiver fazendo call, infelizmente vai afetar, aí eu tento ali meio que mediar, ficando no mudo, entendeu? E tentando pegar entre uma música e outra pra falar. E até mesmo, tipo assim, poluição sonora que vem da própria rua mesmo. Barulho de buzina, carro, esse tipo de coisa, gente gritando. A única coisa que eu tive realmente vamos dizer assim, problema nesse período. É interessante, Bruno, você tocou nesse assunto, você me fez lembrar, eu passei exatamente esse problema também já, né, a questão de vizinhos, às vezes música, e eu lembrei aqui que o meu cachorro, ele tem alguma coisa que ele quer participar das minhas reuniões. É só eu entrar em reunião que o cachorro começa a latir e fazer barulho. Isso foi um dos motivos. Isso foi uma das coisas que me atrapalhou no home office. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu acho que quando a gente tá no escritório, às vezes, sei lá, passa no caso, o meu escritório é perto do bombeiros, aí passa uma ambulância, um caminhão de bombeiros, ou algum carro tocando uma música muito alta, ou acontece um pico de luz, um pico de internet, e quando a gente tá no escritório, a gente super entende isso. Mas aí quando a gente tá em casa, a internet caiu. Nossa, parece assim, que é a pior coisa do mundo. O meu gato passou em frente à câmera na hora que eu tava na call. Então, assim, eu percebo que às vezes tem essa idealização de eu tô trabalhando de casa, nada pode dar errado. Mas se eu estivesse no escritório, eu seria muito mais flexível ou aceitaria essas coisas talvez muito mais fácil, assim. É que eu acho que a gente esquece, né, que quando a gente tem algum problema de internet, algum problema com familiar, não é só a gente que tem, né? Então, todo mundo tá vivendo isso, né, nessa fase. E vocês tocaram um ponto importante aí de vizinho. Eu acho que, além das empresas estarem mudando, acho que a sociedade como um todo tá mudando também. Por exemplo, aqui no meu prédio foram proibidos qualquer tipo de obra que envolva trocar piso ou colocar algum móvel por conta de barulho. Então tá tendo essa conscientização e tá mudando toda a forma, né, de não só da nossa área, mas tipo, até a convivência em geral, em grupo tá mudando. Né, nesses momentos que realmente o que vai falar mais alto de fazer as coisas funcionarem é o bom senso de ambas as partes, né? É o coletivo. Seria bom se meu vizinho aqui de cima tivesse bom senso para não fazer obra agora, mas fazer o quê? Já fica a dica aí, ó, se ele estiver escutando. Se você tem algum vizinho chato, pode mandar o NinjaCast aqui para ele que vai ter essa mensagem aqui bem no meio, tá? A gente espera que ele vá se tocar. Nessa linha de entender um pouquinho melhor como que a gente lida, né, com home office,
Eu acho que vocês têm alguma dica de ferramenta que vocês usam que ajuda bastante no home office? No meu caso, pelo menos, acho que na área de tecnologia no geral, a gente está muito acostumado a usar a metodologia ágil, né? E daí a gente tem um Kanban para fazer o acompanhamento das tarefas, e eu acho que isso já ajuda bastante a ter uma visibilidade do que todo mundo está fazendo. Mas além disso, vocês enxergam que teve alguma ferramenta aí que vocês começaram a usar e ajudou bastante nessa época? Cara, no meu caso, uma ferramenta que eu uso muito, assim, não vivo sem, é o Google Calendar ou qualquer outra ferramenta de calendário, agenda que, né, vocês têm preferência de utilizar. No meu caso, eu uso o Google, que eu consigo me organizar, sabe? Me organizar, crio eventos e crio, né, não necessariamente eu tenho uma reunião, assim, mas eu crio eventos para me organizar dentro do calendário, então eu tenho, né, meu dia todo ali bem organizadinho com as coisas que eu preciso fazer, envolvendo reuniões e coisas extra trabalho também, né? Então é uma coisa que me ajudou muito a me organizar, assim. Outra coisa é a ferramenta de produtividade no geral, de comunicação com o time, né? No geral, assim, a gente usa muito Slack, tem o próprio Hangouts também da Google e é isso. Acho que é o que eu tenho utilizado mais, assim, para manter o trabalho remoto e manter organizado, comunicação com o time. E como você falou também, né, a gente utilizando de metodologias ágeis aí para desenvolvimento, né, a gente acaba tendo aí ferramentas de produtividade para gerenciar tarefas e dependendo da metodologia que estiver utilizando, Kanban, Scrum, com quadro e coisas do tipo. Eu acho que são esses canais mesmo padrões de comunicação. Eu uso bastante o Meet do Google. Ele é bem simples, então você dá um nome de reunião, manda o link para quem for participar. O próprio Discord ajuda bastante também, porque o Discord você consegue criar canais, né? Então você cria, vamos supor que você está simulando o seu ambiente de empresa, você cria sala 1, sala 2, sala 3, War Room, e aí você consegue fazer seu time ficar entrando nas salas e simular um ambiente de trabalho real. É bem bacana porque te dá bastante flexibilidade, é bem ágil na hora que você quer tirar alguma dúvida rápida, coisa que o Meet não daria, né? Porque o Meet você tem que criar um link, mandar pra pessoa, esperar a pessoa se conectar. Então a gente tenta sempre ficar conectado no Discord, entrar no canal, conversar com a pessoa e tudo mais. Só que para mensagem a gente prefere usar o Slack. Então a gente costuma usar o Slack para comunicação por chat e o Discord de comunicação por voz. Com relação à comunicação, são bem mesmo essas ferramentas que vocês citaram, né? Só com relação à ferramenta de projetos que a gente utiliza, que é uma ferramenta diferente, que já tem o Kanban e o chat incluso. Mas mesmo eu tendo, vamos dizer assim, as coisas do trabalho inseridas nessa plataforma, eu também gosto muito do Trello. Então eu crio um Trello, um board pessoal para mim, onde além dos itens do trabalho, eu coloco também itens com relação à minha vida pessoal, que eu vejo que dessa forma fica muito mais fácil também de escalonar essa questão das tarefas que eu tenho que executar no dia. Porque, igual eu falei, por exemplo, às vezes eu tenho que parar para fazer almoço, uma hora ou outra eu vou ter que parar para fazer uma tarefinha ali do lar. Uma outra ferramenta também que eu acho que é uma dica boa é um app, chama Forest, e basicamente ele é um app que é voltado para te auxiliar a manter o foco, entendeu? Então você estabelece um objetivo, pode ser o objetivo que você quiser, sei lá, eu quero ficar, 2 horas focados sem mexer no celular, por exemplo. E aí o app tem toda essa questão de contador, etc. E a premissa do app é que quando você bate essa meta, vamos dizer assim, uma árvore é plantada no seu canteirinho digital ali. Se eu não me engano, também eles até chegam a realmente plantar árvore de verdade, não sei. Eu posso conferir isso depois, mas de certa forma é tipo inserir uma espécie de gamificação no seu dia a dia ali para você estar, vamos dizer assim, mantendo foco, se motivando, não deixando a peteca cair, coisas do tipo. No meu caso, eu tentei unificar as minhas agendas, porque por mais que a gente não saia de casa agora, eu continuo fazendo outras atividades além do trabalho, que são atividades online. Então, assim, eu tive que manter os meus horários e manter minha organização. No trabalho, eu utilizo o Kanban normalmente. A gente tem como ferramenta o Teams, que já centraliza o planner, a gente já faz chat e as calls por lá. Eu brinco com o pessoal lá da equipe que em relação às reuniões, que estavam tendo muitas no início, sempre que eu ia entrar numa reunião,
eu me propunha a saber o motivo da reunião, já propiciar logo a discussão para que ela acontecesse e não sair da reunião sem definir os próximos passos, que é para que aquilo não tenha sido em vão e não precisar fazer outra reunião para poder ter aquilo muito bem definido. Eu usava mais, quando eu estava no escritório, o Pomodoro para poder fazer gerenciamento de tempo, principalmente porque a gente acaba tendo muito mais interrupções, então eu sinalizava lá na minha mesa que eu estava fazendo ciclos de Pomodoro, e às vezes eu ainda uso em casa, principalmente quando eu vejo que eu não estou parando. Às vezes eu não estou parando para beber água, eu não estou me alongando, ficar muito tempo sentada. Então, quando eu acho que eu estou ficando muito tempo em frente ao computador, eu uso o Pomodoro tanto para poder focar minha atenção no que eu estou fazendo, quanto para poder ter esses momentos de pausa. Outra coisa que eu fiz também, que eu comentei no início, que eu estava direcionando as minhas atividades por tarefas. Então, apesar de ter o Kanban, o que eu tenho feito eu sempre elejo uma tarefa que eu não posso terminar a semana sem fazer ela. Geralmente é uma tarefa mais macro. E aí eu coloco 3 tarefas no dia, que geralmente são tarefas mais micros também, que eu não posso terminar o dia sem fazer. Então eu tenho um quadro aqui na frente da minha mesa de trabalho, e aí tem um today aqui e tem um this week, que aí toda hora que eu olho, aquilo tá no meu radar e eu acabo não perdendo, porque tem o Kanban, tem as outras atividades lá, mas eu achei que desse jeito eu controlo melhor o meu backlog. Pois é, algo que eu acho legal, assim, de trabalhar em casa é que você pode adaptar o seu ambiente aí de acordo com as suas necessidades. Eu, por exemplo, gosto bastante de rabiscar no quadro, de andar pela casa falando sozinho e pensando. Então, eu tenho um quadro branco aqui. Eu sinto que ajuda bastante ter esse tipo de recurso para eu também conseguir dar uma levantada, né? Como a gente tá de quarentena, a gente tá em casa o dia inteiro, a tendência é ficar muito tempo sentado. E daí eu tento aproveitar esse tipo de recurso para dar uma esticada no corpo, colocar minhas ideias ali no quadro e decidir exatamente quais seriam os meus próximos passos. E galera, agora mudando um pouco de foco, eu queria saber de vocês se vocês já tiveram algum problema de compliance no lugar que vocês trabalham, porque muitas empresas que começaram a adotar essa estratégia de home office agora enfrentam vários problemas que nem o Marcelo falou, né? Então, algumas têm que usar VPN, têm acesso restrito a alguns repositórios. Então, como que a empresa de vocês está lidando com isso? Eu acho que um dos setores mais afetados nesse sentido é o setor bancário, o setor financeiro, né? Porque, inclusive, existe uma lei, a lei do sigilo bancário. Então, no caso de vazamento de informações, pode acabar sendo um crime, né? E eu acho que esse tipo de empresa ela tem que ter bastante cuidado, mas ainda bem a tecnologia tem muitas coisas que a gente pode usar para evitar esse tipo de problema, né? Existem as questões de segurança, a gente pode usar tecnologias cloud também. Então, eu acho que vai muito igual vocês citaram, né? Ter uma infraestrutura preparada para isso, né? Então, muitos dos serviços que a empresa onde eu trabalho utiliza estão em aplicações, vamos dizer assim, na nuvem, né? Então, por exemplo, o problema que a Hannah citou com VPN, a gente não teve. E com relação a essa questão do compliance, passa muito também pela questão da confiança que você tem que ter no seu funcionário, né? E seria bem isso mesmo. No caso da empresa onde eu trabalho, tem um setor direcionado para o compliance, que está na política da empresa, na verdade, o cuidado com a segurança e principalmente o cuidado com os dados. Assim, esse acesso, às vezes, é até um pouco burocrático, mas a gente acaba entendendo que é para poder trazer mais segurança, assim, sabe? Mas o que está acontecendo nesse período é que, assim, os acessos às VPNs foram agilizados e coisas desse tipo. Sempre tendo cuidado de minimizar os riscos o máximo possível. Então, eu acho que é justamente isso. A peça principal é você ter confiança nos seus funcionários e procurar usar aí ferramentas que vão te deixar mais seguro de que você não está violando nenhuma coisa de compliance. Falando também um pouco em relação às áreas, eu acho que com a crise que chega aí com o coronavírus, uma das áreas que acabou tendo um impacto menor é a área de tecnologia. Com isso, o que vocês acham que vai acontecer no mercado como um todo? Mais gente querendo migrar para essa área? As empresas querendo se modernizar nesse sentido?
Assim, como o mercado de tecnologia nos últimos anos, principalmente no Brasil, já vinha crescendo bastante, e essa, vamos dizer assim, de certa forma, resiliência do mercado com relação a essa, vamos dizer assim, crise, com relação ao emprego que nós estamos vendo aí nesse período da pandemia, né? Só vai, assim, tornar o mercado mais atrativo, na minha visão. Além dos profissionais que, né, estão, vamos dizer assim, foram da própria área de tecnologia, que foram prejudicados com essa questão da quarentena, até na questão que eu citei lá atrás, eu vejo cada vez mais pessoas tentando migrar, porque, primeiro, que é um mercado que oferece muita oportunidade, e muitas dessas pessoas acabaram também tendo seus empregos afetados por essas questões que eu já mencionei. E como eu acredito que, infelizmente, com questão de emprego, a economia, tipo assim, do nosso país tende a demorar um pouquinho ainda para se recuperar, vamos dizer assim, nos mercados mais tradicionais, eu acho que o mercado de tecnologia passa a ser ainda mais atrativo para essas pessoas, entendeu? É a minha visão. Assim, eu acho que nós da TI somos muito privilegiados e que a gente ganhou uma visibilidade maior. Então, as pessoas conseguem ver que nossa área é facilmente adaptável e bem na linha do que o Gunnar falou, sabe? Isso, sem dúvidas, ajuda a tornar a área muito mais atrativa. O mercado ainda é atrativo, tem muitas empresas de tecnologia que estão se mostrando resilientes, mas seria ingênuo da minha parte falar que também é um mercado que, de certa forma, não foi afetado também. Não foi tão afetado quanto outros mercados, mas agora, em algumas empresas de alguns setores específicos, igual eu citei, nós estamos vendo realmente algumas, vamos dizer assim, cortes realmente de time, né? Com relação não só a profissionais desenvolvedores em si, mas também de áreas de suporte, né? Scrum Master, Product Owner. Então, realmente é um mercado que foi afetado, menos que os outros, porém, eu vejo esses profissionais de uma forma diferente. Eu vejo outras empresas no mercado que estão resilientes, estão, vamos dizer assim, segurando a barra, absorvendo esses profissionais que não seja imediatamente, mas pelo menos de pós-crise, porque elas querem, vamos dizer assim, continuar a crescer, né? E como a gente já falou, esse ambiente da pandemia favoreceu a questão do home office, que é onde eu vejo esses profissionais se encaixando. Eu tenho certeza que as empresas que, vamos dizer assim, se mantiveram, a quantidade de vagas na modalidade de home office que elas estão oferecendo hoje deve ter aumentado, porque tem muita gente talentosa aí que acabou sofrendo infortúnio de ser desligado das empresas que trabalhava, e as outras empresas que estão segurando a onda não estão pescando, não. Elas estão realmente ali na moita para talvez tentar abraçar um pouco dessas pessoas, entendeu? Talvez num pós-crise ou algo do tipo. Eu acho que como tem bastante vaga, nosso mercado está bastante aquecido ainda, por mais que a gente tenha algumas empresas fazendo demissão em massa, eu acho que ainda tem vaga para todo mundo, sabe? A gente estava em 2019 negativos, assim, em relação ao candidato vaga, então tinha mais vaga do que candidato. Eu acho que a gente, como vive diariamente, né, nessa área, sabe disso, tá bem difícil encontrar profissional. Então, acredito que ainda haja vaga para todo mundo, sabe? Eu acho que essas empresas que foram impactadas está muito relacionado com a área de negócio, né? Então, assim, como nós da área de tecnologia conseguimos nos adaptar bem, não estando necessariamente vinculada ao tipo de negócio da empresa, essa realocação de trabalho é um pouco mais fácil. Então, assim, se você está passando por dificuldades nessa crise, se você está com dificuldade de encontrar vaga, algumas empresas estão se segurando também, saiba que vai passar. Então, principalmente se você é um iniciante aí no mundo de tecnologia, pode ter certeza que vai ter uma demanda muito grande daqui para frente na área. Então, continua se especializando, aproveita aí que tá todo mundo em casa. Lógico, cada um tem suas particularidades, mas se esforça aí para continuar estudando, continuar aprimorando suas habilidades para quando a gente finalmente conseguir passar dessa crise, sair dessa quarentena, você conseguir entrar no mercado já muito mais preparado e em destaque em relação aos outros candidatos que estiverem procurando uma vaga que você gostaria muito de conseguir. E eu acho que essa dica, ela não se aplica apenas para os profissionais da área de tecnologia, né? Eu acho que ela se estende também a profissionais de outras áreas que foram acometidos por esse problema das demissões, né? E que, nesse momento
é o momento perfeito para você, né, investir nessa mudança de carreira, porque uma série de plataformas tem disponibilizado cursos de forma gratuita, a modalidade de ensino à distância, principalmente na questão da tecnologia, vem ganhando muita força. Então, uma série de conteúdo e de recursos está sendo produzido para, vamos dizer assim, municiar as pessoas com o conhecimento que elas precisam para exercer essa profissão, entendeu? Então, nesse momento de crise, talvez você tirar um tempo para investir em você mesmo, né? Adquirindo conhecimento para talvez migrar para essa área, seja um tempo bem gasto. Mas se você não conseguir fazer isso, tá tudo bem também. As pessoas lidam de formas diferentes. Tem muitos cursos, tem muitas opções, tem muitas coisas disponíveis para aprendizado, mas cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de absorver esse conteúdo. E eu vi uma frase muito legal, que é tipo assim, é uma pandemia, não é um concurso de produtividade. Todos nós queremos ser melhores, todos nós queremos buscar uma oportunidade, mas cada um sabe o equilíbrio. Então, assim, eu acho que é legal não se cobrar tanto. Justamente, as oportunidades estão aí, né, durante a quarentena, que tá tendo muito marketing em cima disso, durante a quarentena faça curso, seja produtivo, blá blá blá. Mas, cara, as oportunidades, elas vão continuar existindo. Sempre vão existir cursos, o YouTube tá cheio de conteúdo aí. Inclusive, isso abre uma deixa aí pro nosso patrocinador, que é o Code Dojo, uma escola de tecnologia, que tá aí querendo produzir bastante material gratuito durante esse período de quarentena e também depois. Se vocês têm interesse na área de desenvolvimento mobile, desenvolvimento web ou ciência de dados, por favor, entra lá no site codedojo.com.br e coloca lá seu interesse em alguns dos nossos cursos, que a gente consegue disponibilizar material gratuito para vocês dentro da área do seu interesse. E eventualmente, lógico, depois no momento que a gente passar dessa crise, a gente pode falar ali algumas opções de cursos gratuitos e pagos que a gente tem nessas áreas, beleza? NinjaCast. Então, gente, me fala agora como é que tá no contexto de vocês em relação à jornada de trabalho, hora extras, né? Desde que foi implantado o home office aí 100% na vida de vocês nesse período de isolamento social aí. Como é que ficou em relação à jornada de trabalho? Tem feito mais horas extras? Tem trabalhado mais, tem trabalhado menos? Como é que tá isso aí? No meu caso, as primeiras semanas foram bem loucas, vou ser bem sincero. Tinha dia que eu, sei lá, trabalhava 12 horas, tinha dia que eu trabalhava 6, não vou mentir. Até, tipo assim, pra eu compensar mesmo essas horas extras que eu acabava fazendo até sem perceber. Nos últimos dias e semanas isso vem, né, estabilizando. Com relação à jornada, o que mudou realmente é que eu prefiro começar minha jornada de trabalho mais tarde, porque eu acabo que posso dedicar amanhã para outras tarefas que não estejam ligadas ao trabalho, para me exercitar, para dar uma ajeitadinha na casa, coisa do tipo, já deixar alguma coisa pronta pro almoço. E eu sinto que eu sou mais ativo no período mais noturno, assim. Então eu prefiro estender minha jornada de trabalho um pouco mais tarde, entendeu? Obviamente faço isso respeitando, né, os meus colegas de trabalho, porque as pessoas não têm que se adaptar à minha rotina. Então é óbvio que quando tem uma reunião ou algum alinhamento ou algo do tipo fora desse horário, eu me desdobro para poder cumprir. Mas minhas horas massivamente de trabalho são concentradas num período mais, vamos dizer assim, noturno. Vamos dizer assim, eu começo a trabalhar ali por volta de 1 e vou até às 9 da noite. Seria algo do tipo. No meu caso, que nem eu falei no início, eu tive que me adaptar bastante, porque eu deixei a rotina me engolir. Eu tava trabalhando bastante, porque eu não tava conseguindo separar minha rotina pessoal com a minha rotina de trabalho. Então, a partir do momento que eu comecei a ter horários para tudo, então eu tenho horário de início, tenho horário para almoçar, tenho horário para tomar um café da tarde, tenho meu horário de trabalhar, ficou bem mais produtivo, assim. Então, eu consegui controlar mais minhas horas e o time foi se adequando junto comigo pra gente voltar à normalidade em termos de horário de trabalho. Show. No meu caso, apesar de eu atuar como PJ e não ter um horário muito bem definido, eu acabo tentando acompanhar o que o pessoal da equipe tá praticando aí de horários. Então, o costume que eu acabei adotando é, na hora que dá mais ou menos umas 10 da manhã, eu puxo alguma conversinha ali, a gente acaba usando Hangouts, pra saber o que tá todo mundo fazendo, serve como se fosse a nossa daily meeting, e daí lá mais pro final do dia, mais ou menos umas 6h30, 7 horas,
eu começo também a puxar uma conversa mais de, e aí, deu pra fechar, preciso de alguma ajuda, justamente pra tentar fechar o dia mais ou menos nesses horários padrão, assim. No meu caso, eu já tinha um alinhamento com a minha liderança, mas o que eu faço eu sempre confiro a agenda, né, do meu dia seguinte no dia anterior à noite, antes de dormir, para poder evitar que aconteça, que tenha alguma reunião, alguma coisa assim, que eu não me recorde. O que tem acontecido também é que, como às vezes, né, eu começo a trabalhar um pouco mais tarde, o meu horário de almoço é um pouco mais tarde. Só que por causa das reuniões, às vezes eu não faço um horário de almoço por completo, e aí depois eu faço ele, tipo, em 2 etapas, porque tem outras reuniões e eu realmente não consigo fazer os horários das pessoas se ajustarem aos meus, né? Nem faz sentido isso. O que eu tenho feito também é mais ou menos 1 hora extra por dia, porque a demanda de trabalho acabou aumentando. Mas tentando respeitar os horários de intra-jornada para poder ter um descanso legal, para poder fazer alguma coisa que eu goste depois do trabalho e não ficar só nesse ciclo de acorda, vai trabalhar, aí depois para de trabalhar, vai dormir, sabe? Tentando continuar com as coisas que eu consigo fazer da rotina normal. No meu caso, a gente não mudou muito a demanda em si. Acho que a grande diferença que a gente tem assim, no home office é que a gente acaba perdendo um pouco noção do tempo, né? E se deixar, como o Guna falou no início, acabava trabalhando muito mais do que devia e depois tinha que ir tendo esses ajustes, né? Mas aí agora acostumando, assim, criando uma rotina certinha de trabalho e tal, hora de início, hora de fim, tentar definir um horário legal aí de almoço, isso acaba ficando mais tranquilo. Agora entrando mais aí no final desse podcast, a gente queria compartilhar também algumas dicas que cada um tem para você que tá passando aí por essa quarentena. Eu quero lembrar que vai passar, não se cobre tanto, não se compare em relação à produtividade, faça o que tiver ao seu alcance, lave as mãos e se for sair, mantenha as medidas e use máscara. Eu acho que a grande palavra também é saúde mental, que nem a Hannah falou, não se cobre tanto, sabe? Se você tá com vontade de estudar, estude, se tá com vontade de descansar, descanse, tudo no seu tempo, a vida que segue, a gente tem que manter uma rotina como se nada tivesse mudado, sabe? Horário de trabalho é horário de trabalho, tem o seu tempo para cozinhar, para ficar com a sua família, é isso aí, tipo, não se cobre tanto que a vida segue e tudo vai passar. Acho que muito do que a gente, né, já falou durante o podcast é ter o tempo bem definido, né, para cada coisa, porque a gente acaba, nossa mente acaba misturando, né, o que é a casa e o que é ambiente de trabalho, e a gente acaba não conseguindo separar muito bem, né, o tempo, né, o tempo da família, o tempo de descansado, o tempo do trabalho. Então, como o Léo falou, saúde mental, tranquilidade, separar bem, se organizar bem o seu tempo, organizar bem as suas coisas, suas tarefas, né, e separar tempo para fazer coisas que você goste e tomar cuidado, né, justamente para sua vida não virar somente trabalho, né. Concordo com o que vocês falaram, acho que é bem nessa linha mesmo. Acredito que a gente tem que ser mesmo, tentar se organizar, ser responsável, mas não deixar isso consumir a gente, porque a ponto de até fazer com que nós fiquemos desconfortáveis no nosso próprio lar, entendeu? E eu acho que a gente tem que realmente ter um ponto de atenção com isso, mas não pode deixar essa barreira ser ultrapassada, porque senão o ambiente deveria ser um ambiente seguro para você, passa a se tornar um ambiente insuportável, porque você acaba sendo consumido por essas questões, entendeu? O seu trabalho começa a invadir o seu ambiente de conforto, o seu ambiente seu ambiente seguro. E eu queria finalizar dizendo, respeite o seu momento e se você tem condições, seja solidário, assim. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. Você tem alguma coisa aí no seu alcance que você pode fazer dentro da sua realidade. É um momento bem crítico para muita gente e com certeza será bem valoroso. Com isso, a gente finaliza o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão aí de assunto pra gente abordar aqui, por favor, manda pra gente nas nossas redes sociais. É isso, gente. Fiquem seguros aí na casa de vocês e até mais. Valeu. Tudo nosso, nada deles. Falou, galera! Valeu, gente!
Você ouviu o NinjaCast. Esse episódio chega até você com o apoio do Code Dojo, uma escola de tecnologia focada em ensinar o que está em alta no mercado. Confira esse e outros episódios no www.codedojo.com.br/NinjaCast. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.